Hoje vamos mais uma vez atualizar a nossa carteira pública aqui do canal. Chegamos ao 23º mês dessa carteira que eu comecei no início, em fevereiro de 2022, e invisto R$500 aqui publicamente na prática aqui com vocês todos os meses. Inclusive eu vou deixar o link da playlist com todos os episódios desde o primeiro, do zero, para você poder maratonar e aprender a montar, rebalancear uma carteira de investimentos, que eu mostro na prática como investir, como selecionar, como estruturar de acordo com o seu perfil. Então assim que você terminar de assistir esse episódio, você volta, assiste os outros episódios, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então hoje vamos fazer o primeiro aporte de 2024. Vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a nossa carteira, como está o desempenho, como está também a evolução de recebimento de proveitos, recebimento de dividendos, e também mostrar um pouquinho sobre os ativos que deram um maior retorno, a maior rentabilidade nesses quase 2 anos. Fala aí meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu ensino sobre finanças e investimentos, como montar uma carteira diversificada em várias classes de ativos com segurança, que vão proporcionar um acúmulo, uma multiplicação de patrimônio ao longo do tempo e também um crescimento exponencial da sua renda passiva. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está nessa fase de começar os seus investimentos, de estar ali investindo e está procurando mais conhecimento sobre essa área, se inscreva aqui no canal, também deixa seu like porque me ajuda demais e deixe sua opinião aqui também nos comentários. Me conta aqui um pouquinho que fase você está, se você está começando, se você já investe há muito tempo, se você já acompanha a nossa carteira pública, que eu vou trocar uma ideia aqui com vocês. Então sem mais enrolação, bora pro nosso aporte, bora falar mais um pouco sobre a nossa carteira pública. Estou aqui no nosso dashboard, no Status Invest, onde eu faço a consolidação, onde eu estruturo minha carteira, organizo. É importantíssimo que você utilize algum site de consolidação e controle como esse, ou uma planilha, para que você possa ter organização da sua carteira de investimento. Vejam bem, aqui a gente tem a rentabilidade do último ano. No último ano, nos últimos 12 meses, a gente teve uma rentabilidade de 18,30%. Comparando aqui com os principais índices de mercado, a nossa carteira teve 18,30%, o Ibovespa teve 16,81% e o CDI 12,98%. Ou seja, a gente está à frente, a gente está com uma rentabilidade melhor que os principais índices de mercado. Aqui a gente tem o patrimônio investido, a gente está atualmente com 12.703. Vamos investir aqui mais R$500, ou seja, vamos passar dos R$13.000. Aqui eles informam também a oscilação dos nossos principais ativos, os ativos que mais subiram, estão subindo no dia de hoje, por exemplo, Caixa Seguridade e Fleury, e os que estão em queda, as principais quedas do dia de hoje, Porto Seguro, Taesa, Itaúsa, enfim. Aqui também eles passam todo o calendário dos ativos que você tem na carteira, os fatos relevantes. Aqui, por exemplo, aqui eles estão informando que o RSR11, um dos nossos fundos imobiliários, informou o pagamento para o dia 15/1. Dando uma olhadinha também sobre os proventos, né, sobre o histórico, no mês atual, né, agora em janeiro de 2024, a gente vai receber um total de R$34,47. No mês anterior, a gente recebeu 48. Como eu falei com vocês no episódio passado, vou deixar o link no card aqui para vocês. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, você volta e assiste o episódio anterior. Eu informei para vocês que a gente estava mudando um pouco, a gente estava fazendo uma alteração sobre a nossa carteira meta. A carteira meta nada mais é do que a nossa carteira objetivo, nada mais é do que a porcentagem que a gente busca ter em cada classe. Até então a gente estava buscando ter 25% em cada classe, mas para 2024 eu alterei essa carteira objetivo. A gente passou para 30% em ações, 30% em fundos imobiliários, vamos manter 25% no exterior e reduzir 15% para o tesouro, para a renda fixa. O principal objetivo dessa carteira, além de proporcionar um potencial de retorno maior no longo prazo, é aumentar os proventos, aumentar o dividend yield mensal dessa carteira. Dando uma olhadinha aqui no nosso histórico desde o início da carteira pública, que foi em fevereiro de 2022, a gente vê esse crescimento dos dividendos mensais. Em dezembro a gente teve o nosso recorde, que
foi R$ 48 recebidos. Esse mês será um dos melhores, mas como a gente está aumentando a porcentagem, principalmente em fundos imobiliários, a tendência é que para 2024, essa curva, a gente está vendo esse crescimento dos dividendos mensais, ele se acelere ainda mais. Às vezes eu recebo muitos comentários lá do Instagram, principalmente quando eu faço a publicação, eu faço mensalmente a publicação de um post sobre a carteira pública, algumas pessoas até comentando, falando que os dividendos recebidos da carteira estão baixos. Mas a gente precisa entender, pessoal, que dividendos não é a única consequência de uma boa carteira de investimento. Tendo em vista que em nossa estrutura atual, 25% em cada classe, a maior parte da carteira não é focada em dividendos, como renda fixa, como investimentos no exterior, que pagam ali poucos dividendos, e também em ações. O foco principal não é dividendo. Então vocês precisam entender que cada classe vai cumprir uma função dentro da nossa carteira. E a única classe que cumpre a função de dividendos mensais é a classe de fundos imobiliários, que hoje está ali em 25%. Se o foco unicamente fosse dividendos, ter um dividend yield maior na carteira, poderia ter metade da carteira em fundos imobiliários, uma maior parte em ações pagadoras de dividendos, mas possivelmente a gente não estaria com uma rentabilidade tão boa. Então a gente tem que entender que uma carteira bem diversificada, o foco não é só dividendos. Existem outras funções importantes que uma carteira de investimento vai cumprir, como multiplicação de patrimônio ao longo do tempo, proteção contra a inflação, diversificação de moeda, ter parte da carteira em uma moeda mais forte como o dólar é muito importante. Mas mesmo assim eu decidi aumentar um pouquinho em relação a essa classe de ativos dos fundos imobiliários para aumentar também um pouquinho esse recebimento de dividendos mensais. Aqui está a macroalocação atual da nossa carteira, como eu falei para vocês, 27% em ações, 25% em FIIs, 22% em tesouro e 25% no exterior. Agora eu quero mostrar para vocês as maiores rentabilidades da carteira. Primeiramente eu vou mostrar em ações, aí eu venho aqui, ó, diferença média atual e coloco aqui nas maiores rentabilidades. Então a empresa que está me dando maior rentabilidade desde do início da carteira é Sanepar, com quase 60% de rentabilidade, seguido por Copel, em terceiro Porto Seguro, depois vem Caixa Seguridade, Fleury, Itaúsa, Taesa e por último Santander. Já em fundos imobiliários, a nossa maior rentabilidade está no VISC11 e depois no KNRI, seguido pelo KNCR, e os dois que ainda estão com rentabilidade negativa é o XPLG, com praticamente no 0 a 0, e o RSR11, que está com menos 4%. Já olhando os ETFs no exterior, a gente vê aqui os nossos dois ETFs, o VO e o VNQ. O VO está nos dando uma rentabilidade de 16% e o VNQ de quase 8%. Dito isso, pessoal, agora que eu mostrei um pouquinho da carteira, a estrutura, um pouco das características, o que está acontecendo aqui na nossa carteira, atualizei vocês. Bora para o nosso primeiro aporte de 2024. Lembrando que a gente mudou a nossa carteira meta, a nossa carteira objetivo. Eu informei a vocês que a nossa carteira meta, a nossa carteira objetivo saiu de 25% em cada classe para 30% em ações, 30% em fundos imobiliários, 25% no exterior e 15% no tesouro. A gente vai buscar chegar na nossa carteira meta. E aqui a gente percebe que atualmente a gente está com 27% em ações e a nossa meta é 30%. Em fundos imobiliários, 25% e a nossa meta é 30%. No tesouro, a gente está com 22% e a nossa meta é baixar para 15%. E no exterior, a gente está com 25% e a nossa meta é exatamente 25%. Então, no exterior, a gente novamente não vai investir. No tesouro também. Então, a gente quer que essa porcentagem baixe. Então, a gente vai dedicar o nosso aporte dos meses, os R$500 mais os dividendos que estão lá na conta, os dividendos recebidos aí ao longo do último mês, em ações e fundos imobiliários. Abrindo aqui a nossa corretora, a nossa carteira aqui no Brasil, a gente tem um patrimônio total de 10.045, né? 9.509 investido e 536, eu mandei R$500 e tinham mais 36 aqui referente aos dividendos que a gente recebeu ao longo do último mês. Como os fundos imobiliários é a classe que está mais distante, se a gente for comparar entre ações e FIIs, então a gente vai usar a maior parte desse valor para investir em fundos imobiliários. E analisando aqui os nossos papéis, analisando aqui os nossos fundos imobiliários, a gente está com 21% no RSR11, 20% no KNRI,
20% no XPLG, 19% no KNCR e 18% no VISC. A gente percebe que está muito próximo, né? Está muito equilibrado. Então o que eu vou fazer? Assim como eu fiz no mês anterior, eu vou investir nos 3 que estão mais para trás dos nossos objetivos, que é o VISC, o KNCR e o XPLG. Voltando aqui para nossa corretora, a gente vem aqui em investir, renda variável, ações, fundos imobiliários. Aqui eu posso digitar, por exemplo, VISC 11, pronto, já está salvo, já está favoritado aqui. Comprar uma cota hoje está custando R$ 120,26. O segundo fundo que a gente vai comprar é o KNCR 11. Uma cota está custando R$ 103,11. A gente vem aqui em comprar. E por último a gente vai comprar uma cota do XPLG, nosso fundo de galpões logísticos, para encerrar o aporte em fundos imobiliários hoje. Dando uma olhada aqui nos nossos pedidos, uma cota do VISC, uma cota do KNCR, uma cota do XPLG, todos pedidos, todas as ordens devidamente executadas. Agora em ações, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu estou querendo buscar um equilíbrio maior, né? Cada mês que passa a gente traz um equilíbrio maior. Caixa Seguridade, que é a que está mais para trás, a que está mais distante, eu vou usar a maior parte do valor para ações, para Caixa Seguridade, mas também vou investir em Itaúsa e também Porto Seguro. São as empresas que estão mais para trás aqui na nossa lista de ações. Veja bem as porcentagens que a gente tem em cada uma delas. Sanepar está ali em primeiro lugar, subiu bastante. Copel também subiu bastante. Santander está ali também entre as primeiras posições. Taesa, depois vem Fleury e as 3 últimas, Porto Seguro, Itaúsa e Caixa Seguridade. E R$ 202 para investir em ações, então vamos lá. A primeira que eu vou investir vai ser Caixa Seguridade. Uma ação está custando R$ 13,10. Vou comprar aqui 6 ações. Vai dar um total de R$ 78. Agora vamos comprar um pouquinho de Itaúsa, né? A gente tem R$ 123 disponíveis, temos uma ação que está custando R$ 10,09. Vamos usar por volta da metade do valor restante para comprar mais 6 ações de Itaúsa. E para finalizar com o valor restante, ainda dá para a gente comprar 2 ações de Porto Seguro. Uma ação está custando R$ 27,71, a gente tem R$ 63. E ainda vai sobrar um troquinho que a gente vai deixar para o mês que vem. Conferindo aqui todos os pedidos, a gente já tinha olhado a respeito dos fundos imobiliários. Caixa Seguridade, 6 ações perfeitamente executado, Itaúsa mais 6 ações também executado e Porto Seguro 2 ações também executado, tudo certinho. E assim ficou a nossa carteira após o aporte do nosso primeiro aporte de 2024. Chegamos ao total investido de 13.231. Você já percebe que a gente já deu uma subida aqui nas porcentagens, principalmente em fundos imobiliários, já pulamos aqui para quase 27%, ações 27%. Então, aos poucos, a gente vai chegar ali à nossa meta, que é 30% em ações, 30% em fundos imobiliários. Já reduzimos um pouquinho ali no Tesouros, vamos buscar ali chegar em 15% e manter 25% no exterior. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, de mais uma atualização aqui da carteira pública. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!